E para fechar a semana, acho que não poderíamos tratar de outro assunto senão os últimos desdobramentos das investigações que têm sido feitas em relação à roubalheira do governo Bolsonaro e o homem-chave que está dando todo o direcionamento neste momento agora para as últimas investigações da Polícia Federal. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, seja mais uma vez muito bem-vindos e muito bem-vindas aqui ao canal, aqui onde falamos sobre filosofia, política e direito, não necessariamente nesta ordem, porém o que importa é a reflexão, o entendimento, o esclarecimento dos fatos conforme eles chegam até nós e que nos desafiam a entender esse mundo que nós vivemos, as complexidades do nosso dia a dia, do mundo, como eu já disse, do mundo político, do mundo jurídico, sendo sempre importante a gente traçar aí um caminho, uma trilha a mais racional possível para a gente não se perder nesses assuntos e termos a capacidade de uma análise crítica, fundamentada e objetiva de tudo isso. E se você não é inscrito aqui no canal, não é inscrito aqui no canal, agora é a oportunidade para você se inscrever, passar aqui a acompanhar os nossos vídeos semanais, as nossas análises, nossas reflexões, aulas e tudo mais. E desde já, se possível também, deixem aí o seu like ou dislike, sendo mais importante é que vocês participem aqui conosco, deixem os comentários, contribua também com as suas ideias e reflexões, claro, de maneira respeitosa, ponderada, para que a gente possa aprender aí e refletirmos juntos sobre esses assuntos que tanto nos interessam. E por que esse assunto nos interessa? Alguns aí consideram, né, que isso é só uma novelinha, é só uma fofoquinha. Existem outros assuntos aí importantes, prioritários para a nossa pauta do dia. E é verdade, nós vivemos de fato num país muito complexo, muito problemático, nos mais diversos aspectos, nas mais diversas áreas, sobretudo nessa política, jurídica, e nos vemos aí todos os dias desafiados, né? A, como eu disse, encontrar aí um caminho, uma trilha de entendimento sobre tudo que está acontecendo, sobre as escolhas que são tomadas, né, por nós e por aqueles que nos representam, né? Mas é importante que a gente tenha uma noção sobre tudo isso que acontece, que a gente possa se posicionar e eventualmente amanhã, logo as eleições estão aí, as eleições municipais, mas daqui a pouco teremos também no âmbito estadual, no âmbito federal e sabemos, né, pessoal, que não existe outra solução que não passe, né, pela questão política e da forma como eu gosto de demonstrar por aqui, até por conta do meu âmbito de atuação profissional. Eu sempre disse, sempre defendi que também não há um outro caminho que não passe por algum tipo de compreensão, né, sobre o papel que o direito, que a legislação, que a Constituição faz em relação a tudo isso. E é por isso que a nossa compreensão e a forma, né, como que essas áreas do conhecimento elas se tocam, se influenciam e se complementam, é importante que a gente entenda, né, o mecanismo que faz com que exista esse diálogo, né, essa comunicação entre todos eles, né? E por isso eu digo que, embora alguns considerem que não seja aí tão prioritárias essas discussões, nós entendermos onde é que vai parar tudo isso aqui que nós temos apurado, né, com relação a esses crimes praticados no governo Bolsonaro, pela própria família Bolsonaro, assim como outros governos passados também tiveram que enfrentar essas questões, tiveram que lidar, né, com essa relação muito densa e complicada, né, entre o âmbito da justiça e o âmbito da política, um interfere no outro. E é natural que seja assim quando se tratam de condutas ilícitas, né, relacionadas a esse campo. Então, é nesse aspecto que eu considero ainda necessário e relevante termos clareza e termos sim que nos dedicarmos a entender e compreender e refletir sobre tudo isso que se passa, né? Afinal, o que nós queremos é que essas questões sejam realmente superadas, queremos que haja de fato um desfecho adequado e efetivo sobre todas essas questões para que aí sim possamos depois ter um ambiente saudável, talvez menos polarizado, que é necessário que assim o seja, né, futuramente, para que de fato outras questões, aí sim, essas que interessam realmente para a melhoria, né, das nossas condições de vida, questões ligadas à saúde, à educação, à própria segurança, possam vir a serem tratadas no debate público sem que outras questões
ou outras pautas, né, sirvam aí de cortina de fumaça, acabem interditando, então, esses debates aí que muitos consideram relevantes, né, do âmbito da economia, do âmbito dos interesses sociais, mas nós ainda não chegamos ainda neste momento ideal. Então, querendo ou não, é necessário, ao meu ver, que ainda continuemos a debater essas questões, que é do âmbito da polícia, que é do âmbito do judiciário e que está aí na pauta. Não temos como esconder, não há como jogarmos para debaixo do tapete essas questões, porque seja de um lado o âmbito do governo, seja do outro o âmbito da oposição, desses grupos aí mais relacionados ao bolsonarismo, eles estão trabalhando, eles estão debatendo, eles estão discutindo, estão criando as suas versões sobre essas questões, então é importante que a gente tenha aqui clareza com relação a isso, tá certo? E o ponto de hoje que temos para analisar são os últimos desdobramentos, né, das investigações aí divulgadas na imprensa, né, sobre alguns dos elementos de prova, né, que a Polícia Federal teve acesso e especificamente, como eu disse na introdução desse vídeo, relacionados à conduta desse cidadão que atualmente é o deputado, que atualmente é deputado pelo PL, que é o mesmo partido do ex-presidente Bolsonaro, foi chefe da ABIN do governo Bolsonaro, por isso ele está aí no foco dessas investigações. E, ao meu ver, é forte candidato aí a uma condenação, a uma implicação bastante grave em todos esses crimes aí que têm sido apurados, do golpe de Estado, passando pela ABIN paralela recentemente aí divulgada. Inclusive, eu deixei aí no meu canal, assim que foi divulgado, né, aquele áudio recente aí de um encontro bastante duvidoso, sem dúvida nenhuma, antirrepublicano aí, com advogadas do Flávio Bolsonaro, né, supostamente buscando aí uma certa blindagem, né, naqueles casos envolvendo a rachadinha. A gente fala rachadinha, né, pessoal, mas é o crime, né, de peculato que é atribuído aí ao filho do presidente, um assunto que todo mundo aí basicamente já está a par, né? E agora, mais recentemente, eu vou inclusive colocar aqui alguns trechos de algumas reportagens, de algumas manchetes, onde tem se apurado, né, que não é de hoje, ou melhor, praticamente desde muito antes, inclusive, de ter sido eleito aí deputado e ter se aproximado mais dessa família do Bolsonaro, o Alexandre Ramagem já estava ali, né, nos bastidores, orientando Bolsonaro, dando suporte para suas paranoias, para suas teorias da conspiração e dando aí combustível, né, para as atitudes que ele considerava que seriam necessárias o Bolsonaro tomar, inclusive com relação ao sistema eleitoral, colocando em xeque, colocando em dúvida, colocando teses fantasiosas mesmo, né, sobre a credibilidade do sistema eleitoral e que, como todos sabem, né, teria sido, né, nesse sentido aí, uma das linhas para esse grupo preparar ali o terreno para eventualmente justificarem aquelas medidas tomadas por eles e que, conforme, claro, ainda haverá de ser concluído depois pelas investigações que têm sido feitas pela polícia, naquelas práticas, então, que culminaram na famigerada tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, a famosa tentativa de golpe em que se envolveram não só o ex-presidente Bolsonaro, como a alta cúpula do seu governo, militares, militantes e toda aquela turba de apoiadores, né, que sofreram, né, todo tipo de manipulação a ponto, né, de serem então levados e direcionados para aquele fatídico 8 de janeiro, provocando aquela quebradeira, aquele vandalismo absurdo que todos acompanharam, né, em relação à sede dos três poderes, e muitos aí, inclusive, já estão respondendo, né, por esses crimes, por eles praticados, condenados a penas duríssimas, o que também, eu sempre digo isso, tenho sempre dito isso, já são, né, aí um demonstrativo, um indício, um apontamento do futuro que aguarda aí tanto o Bolsonaro quanto todos aqueles envolvidos e muito provavelmente esse próprio ex-delegado, atual deputado Alexandre Ramagem. Agora, o que ele disse aí, né, nessas apurações recentes da Polícia Federal, algo absurdamente, extremamente grave, né, para quem acho que isso vai ficar muito claro, né, para qualquer um que verificar o conteúdo, né, nesse caso aqui teriam sido, né, e-mails que teriam sido interceptados pela Polícia Federal
quando então fizeram a apreensão de computadores, aparelhos e celulares do Ramagem. E aí vejam então o que supostamente, né, teria sido dito por ele ao presidente da República. Me parece que a Polícia Federal ainda não divulgou, ainda não tem muita clareza, né, se essas informações, essas mensagens foram de fato enviadas ou não ao presidente. Depois eu vou até adiantar, já vou até adiantar aqui. Parece que o Ramagem diz que ou não foi enviado ou ele não se lembra de ter enviado, né? Então, vamos ver o que ele disse aqui, né, inicialmente. Então, aqui na página do UOL, voltando então aqui, a manchete é: Polícia Federal acha no e-mail de Ramagem orientações para atacar urnas. E aí, alguns trechos, né, que foram divulgados aqui. Dentre eles, nós temos esse daqui que diz o seguinte, abre aspas, né, para o Alexandre Ramagem. Por tudo que tenho pesquisado, mantenho total certeza de que houve fraude nas eleições de 2018, com vitória do senhor, presidente Bolsonaro, né, no primeiro turno. Vejam que o Bolsonaro, houve um momento, né, que ele chegou a dizer isso, né, não, eu fui eleito no primeiro turno. Todavia, com fraude ocorrida na alteração de votos. O argumento da anulação de votos não teria esse alcance todo. Entendo que argumento de anulação de votos não seja uma boa linha de ataque às urnas. Então esse foi um dos trechos, depois tem outro trecho, né? E aí é onde nós vimos, né, como que fica clara quais eram as intenções, né, desde o início desse pessoal aí, né, claramente intentos golpistas de subversão do Estado Democrático de Direito. E para quem ainda guarda dúvida, né, sobre tudo isso, em especial sobre o método que utilizariam, vocês vão ver como que fica claro que eles não tinham dúvida sobre a possibilidade de tomada do poder à base da força, da violência. E então preste atenção nas próprias palavras do Alexandre Ramagem sobre isso. Abre aspas. Parece ser o momento do golpe para retorno da política anterior. Nenhuma crise conseguiu enfraquecer sua base e não aparenta haver políticos à altura de vencê-lo em 2022. Portanto, parece que a batalha maior será agora, requerendo atitude belicosa com estratégia. Inclusive, foi essa expressão que vocês viram aí no título desse meu vídeo, atitude belicosa com estratégia. Vejam aí, né, pelas próprias palavras, né, do Alexandre Ramagem, acho que fica muito claro, né? Acho que eu particularmente não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Apenas o que nós vamos observando é essa reunião cada vez mais clara, conforme o pouco que vai sendo divulgado aí para nós podermos nos posicionar, né, acerca da concretude, né, dessas medidas ou desses planos para uma real e clara intenção, né, de praticar uma virada de mesa, inclusive por meios violentos. Uma tomada de poder, que é o que nós chamamos de golpe. Está muito claro isso. Eu acho que não tem como querermos argumentar, embora tenham muitas pessoas que façam esse malabarismo, né, para dizer que isso não daria em nada. De fato, existem sim fatores clássicos, né, que nós consideramos como sendo muitas das vezes necessários para um golpe de Estado bem-sucedido, o envolvimento, né, das Forças Armadas, o envolvimento de interesses estrangeiros, internacionais em tudo isso. Mas é óbvio, né, que se esses elementos tivessem sido de fato reunidos, talvez não estaríamos nem aqui discutindo isso, porque teria havido, né, esse golpe então bem-sucedido. Então não haveria o que se debater, o que se discutir, não haveria processo, não haveria judiciário, não haveria Ministério Público com autonomia para investigar e dar o devido andamento, o devido processamento e julgamento para esses fatos. É por isso que o nosso Código Penal, o que ele prevê e o que ele pune é a tentativa de golpe, a tentativa de abolição de Estado Democrático de Direito é o que está lá nos artigos 359L e 359M. Porque a conduta a ser reprimida, uma vez que tenha se dado início
a ela é a tentativa, é o que nós chamamos crimes de atentado, né, no direito penal, em que basta a sua tentativa, e obviamente não bem sucedida, para que então tenhamos o crime devidamente consumado, o crime devidamente tipificado, consumado de forma antecipada, porque, mais uma vez, na doutrina e na dogmática do direito penal, isso se trata da classificação, né, dos chamados crimes formais, em que basta a conduta para a sua configuração, sendo dispensado o resultado. E é nesse caminho, né, que eu tenho dito, tenho explicado, e muitas pessoas parecem que têm se recusado a entender que deverá caminhar aí essa futura denúncia contra o Bolsonaro, contra o seu entorno, em razão das suas participações evidentes, como é esse o caso do Alexandre Ramagem, e que agora já nem está mais nas mãos da Polícia Federal, né? Já está nas mãos da Procuradoria-Geral da República, pelo menos no que diz respeito aí aos casos envolvendo a falsificação do cartão de vacinação, caso da BIM paralela e das joias sauditas. Eu tenho já vídeos aqui no canal comentando a respeito desses casos, né? Em breve, fatalmente, naturalmente, teremos também aí a conclusão dos inquéritos que tratam da tentativa de golpe de Estado, da tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Estaremos aqui. Considerem isso uma novelinha ou não, estaremos aqui futuramente para debater, discutir, entender e analisar também sobre isso. Era esse, então, o assunto de hoje, para a gente poder aí fechar a semana. Estou adiando aí um vídeo que programei lá atrás, para quem eventualmente tem acompanhado aí vídeos anteriores, né, que trata sobre a democracia, um vídeo um pouco mais expositivo, né, de caráter didático, filosófico, né, sobre o estado atual da democracia, segundo Platão. Espero aí agora, finalmente, nessa semana, tê-lo aqui no canal. E desde já fica o convite para que possam acompanhar, mais uma vez, né, se inscrevendo aqui no canal, participando, curtindo os vídeos, comentando, deixando o seu comentário para que eu possa depois responder e receber também o seu feedback a respeito do que nós temos tratado aqui. E dessa forma, agradeço mais uma vez a presença de todos e todas, pela audiência. Vou me despedindo, espero vê-los novamente no próximo vídeo e lembrem-se, vamos sair da caverna.